Olá, você que me assiste, quero que Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus, abençoe tua família também. Quero deixar o título desta mensagem de hoje para você. Por que não deixar Deus conduzir você? Por que não deixar Deus conduzir você? Esse é o título da nossa mensagem, nós vamos orar e desse assunto vamos falar hoje. Pai Santo, no nome de Jesus, eu oro com esta pessoa que assiste este vídeo. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que entre, ó Deus, nos aposentos dela, ó Deus, na dispensa dela, ó Deus, no esconderijo da vida dela, no segredo do coração dela, onde ela se sente refugiada, onde ela se sente, ó Deus, acolhida, onde ela se sente seguro, ó Deus. Penetre ali, Senhor, e conduza a vida desta pessoa, trazendo, ó Deus, suprimento para as necessidades dela e dos familiares dela, havendo qualquer necessidade, seja na saúde, nas emoções, ó Deus, no trabalho, em qualquer área da vida. Eu oro ao Senhor, pedindo ao Senhor que a abençoe no nome de Jesus e que esta mensagem fale ao coração dela e que esta pessoa se deixe ser conduzida pelo Senhor. E assim eu oro ao Senhor no nome de Jesus com ela. Amém. Por que não deixar Deus conduzir você? É uma pergunta. E nós vamos ler o primeiro livro de Samuel, no capítulo 22, o versículo 1 e a parte A do versículo 8. No versículo 1 do capítulo 22 de 1 Samuel, diz assim: Davi, portanto, partiu dali e fugiu para a caverna de Adulão. E quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai ouviu isto, eles para lá desceram até ele. Versículo 8, a parte A, diz assim: Porque todos vocês conspiram contra mim? Porque todos vocês conspiram contra mim? Como estamos falando de Davi e de Saul, o versículo 1 fala de Davi e o versículo 8, a pergunta é feita por Saul. Porque todos vocês conspiram contra mim? A pergunta forte, uma pergunta que Saul, teve uma resposta logo em seguida, mas dessa resposta falaremos depois. Vamos concentrar no que lemos. Então entendemos que Davi, depois de se fazer de louco ali, sendo sábio para salvar a sua vida, entendendo que o rei poderia mandar matá-lo, porque aquele rei ali era rei de Gate, era o rei da terra dos filisteus que Davi havia matado e matado muitos outros filisteus. Então, ele entendeu que a vida dele ali agora, que o reconhecer, estava em risco. E então, ele preferiu fugir, então, daquela terra de novo, de Gate, para a caverna de Adulão. Tem muita gente que critica crentes que vivem ou que passam por caverna. Tem tanta mensagem errada sendo pregada por aí sobre cavernas, sobre desigrejados, Então hoje virou uma guerra, parece que política dentro da igreja, dos igrejados que não são povo de Deus, muitos estão ali e nem tem o nome escrito no livro da vida, e estes criticam os que estão fora da igreja, que estão sem assistir, sem ser membro da igreja, chamando-os de agora esses desigrejados por aí. Mas uma pergunta simples não seria: olha, você que se sente igreja, você que tem uma organização, a pergunta para você é: o que está faltando na tua organização, na tua igreja, que não está atraindo os desigrejados? A resposta é simples:
Está faltando a presença de Deus nesta igreja que você diz ser igreja. Está faltando os milagres, os sinais e prodígios de Deus falando. Aquilo que Jesus disse que aconteceria na igreja, está faltando na tua. É por isso que ela não está atraindo aqueles desigrejados. Aqueles que precisam aceitar Jesus. Primeiro, essas pessoas falastrões aí, né, faladeiras, preciso tomar vergonha na cara e buscar ao Senhor, buscar os efeitos do Senhor e os feitos do Senhor na sua igreja. E então as pessoas que não têm igreja correrão para onde você está. A falta de espiritualidade em você, a sua vida mentirosa e arrogante, dizendo que é salvo e não sendo, é que está afastando outros de congregar onde você congrega. Gostou da resposta? Então busque a Deus. Bom, Davi então, né, vai ali para uma caverna de Adulão, né? Esta caverna de Adulão, Davi se sentia seguro ali, por isso ele foi para lá, porque só ele conhecia aquela caverna e Saul não sabia dela. Passa um tempo da vida de Davi que parece Deus cegar Saul, Deus arrancar o entendimento, né, o raciocínio de Saul, para que ele não entenda onde está Davi. Davi então vai para a caverna de Adulão e, como nós lemos, os pais dele, de alguma forma, mistérios de Deus, de alguma forma, eles descobrem que Davi está ali, né? E então, eles e seus irmãos, toda a casa de seu pai, vai ao encontro de Davi e ficam com Davi e ali se alegram. Mas há um fato muito importante que ocorre aí também. Homens daquela região ali, homens da pior espécie, né? Homens que tinham uma vida afligida financeira, que faziam quase que não dava para comer, que viviam apertados. Olha o tipo de pessoas. Esses homens também que já não tinham mais o que comer, então pegavam emprestado e estavam totalmente endividados. E a terceira classe de homem era aqueles afligidos de espírito. Aqueles já desesperados, sem nenhuma esperança, já não podiam mais pegar emprestado, já não tinham o que fazer, não tinham como trabalhar, eles eram afligidos em seus espíritos. Esse tipo de pessoas, essas três classes, procuraram o quê? Já que não tinha esperança, procuraram se ajuntar a Davi. Olha que semelhança linda de Davi com Jesus. Preste atenção nisso. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, diz que Jesus faz o convite para esse tipo de pessoa. Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. Vinde a mim, vós que a sociedade já está cuspindo vocês fora dela, que vocês já não têm nome na sociedade mais, que ninguém quer saber de vocês, que não há esperança na vida de vocês, que o desespero está entrando na vida de vocês. Vinde a mim, aprendei de mim. Eu não vou brigar com vocês, não vou humilhá-los. Eu sou manso e humilde, mas eu sou o único que posso dar descanso para as vossas almas. Existe um jugo para andar comigo, dizia Jesus, mas o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Eu não vou botar peso sobre vocês. Eu quero vocês andando comigo. Vinde a mim, todos vós. Ali então vão 400 homens para Davi. Voltando a Davi. Davi percebe então que agora eles já sabem que ele está ali. E Davi vê que seus pais estão inseguros. Por quê? Porque Saul já havia tentado matá-lo. Saul já havia tentado matar o seu próprio filho Jonatas. Saul poderia também matar os seus pais, matar seus irmãos, matar todos. Davi pega os seus pais e vai então até Moabe, ao rei dos Moabitas. Esses Moabitas têm boas partes junto com o povo de Deus. Davi vai para lá, para o rei, e pede ao rei, como se fosse um asilo para os pais, né? Um exílio para os pais. E diz, olha, deixe meus pais ficar aqui, até que o Senhor estabeleça o que Ele tem para mim.
Você já notou que Davi não escondia a sua crença em Deus? Ele vai para lá, para o rei dos Moabitas, que seguia outros deuses, que cria outros deuses, e diz a ele: eu quero que você cuide dos meus pais, que deixe eles aqui, no refúgio teu, protegido por ti, até que o meu Deus, que não era o Deus dos Moabitas, o meu Deus, estabeleça a sua vontade em mim. E a Bíblia diz que o rei permitiu, e Davi ficou ali talvez dias, não sabemos quanto tempo, com eles. Mas esses mistérios de Deus acontecem nas nossas vidas. Por isso o título da nossa mensagem é: por que não deixar Deus conduzir você? Deus conduzia Davi. E então aparece ali do nada, não sabe de onde, o profeta Gade. E o profeta Gade diz: saia daqui e volta às terras de Judá. Foi de onde Davi havia saído com seus pais, para deixá-los protegidos ali em Moabe. E Davi não questionou. A Bíblia diz que Davi volta para Moabe, para um bosque, acho que chama Zerete, alguma coisa assim, e fica ali no bosque com seus homens. E então Saul é notificado onde está Davi. Mas preste atenção numa coisa: Saul agora é um homem político, raivoso, odioso. Já atacou o próprio filho, já denegriu a imagem da esposa, já chamou o filho de traidor, já tentou chantagear o filho, dizendo: você não vai ter reino, porque você escolheu o lado errado. Agora, esse político Saul, homem sem Deus, cheio de ódio, o homem dominado pelo espírito do mal, reúne os seus servos. E reunindo os seus servos debaixo do arvoredo, ele então faz a chantagem. Por quê? Que foi a pergunta que lemos. Vocês conspiraram contra mim? E então, na sua chantagem política, coisa que todos os políticos que não são bons políticos fazem: oferecer cargo, oferecer dinheiro, oferecer comida, oferecer troca em dinheiro ou valores por voto. Isso todo político sujo, imundo faz. E olha que esta política é a política hoje do Brasil. E o que ocorre então é que Saul faz o mesmo. Talvez esses políticos aprenderam com Saul. E Saul fala para eles: vocês pensam que conspirando contra mim e apoiando o meu filho, que já foi para o lado dele, está ajudando Davi a ser o meu inimigo, a ser contra mim? Que mentira! Nem Jonatas estava fazendo isso, e nem Davi estava conspirando ou se levantando contra Saul para destruir Saul, de forma alguma. Davi o respeitava como ungido do Senhor. Então o que acontece é que esse político sujo, rei sem autoridade, usa argumentos fracos dizendo: vocês pensam que este filho de Jessé, que esse que é de Judá, de Belém de Judá, vai dar a vocês, benjamitas, alguma condição de vida? Vai dar para vocês terras? Vai dar para vocês posições altas no ranking do exército, para serem capitães de 1000, capitães de 100, de 50? Ele é de Judá, eu sou benjamita, igual vocês. E então, o político consegue o que queria de um que não era benjamita, mas que era mercenário, sujo, mentiroso, trapaceiro, desonesto e falso santo. E disso vamos falar no próximo vídeo. O que eu quero atrair você é que Saul ficou sabendo onde estava Davi. E por que Saul não foi lá então pegar Davi e não vai por um tempo atrás de Davi mesmo, sabendo onde ele estava?
porque tanto Davi quanto Saul estavam nas mãos de Deus, e quem estava conduzindo a vida de Davi era o próprio Deus. Era Deus que conduzia os seus passos, era Deus que tratava com ele. O homem segundo o coração de Deus neste momento não era Saul, era Davi. E o homem a quem Deus quer bem, Deus trata, Deus cuida, Deus transporta, Deus protege, Deus une pessoas a eles. Lembra do que dissemos? Os desventurados, os que não tinham nada, não tinham esperança, disseram: não, nós não temos nada a perder, vamos nos juntar a este Davi. E a eles se juntaram 400 homens. E por que Deus faz Davi ir para o bosque? Por que Deus faz Davi ficar ali com 400 homens? Existia um propósito futuro da presença de Davi ali. E disso também vamos falar em outros vídeos. Porque Davi tinha o Deus poderoso como seu pastor. A palavra que ele deu ao rei de Moabe era a verdade na sua vida. Deixa os meus pais aqui, seguros, até que Deus estabeleça a sua vontade na minha vida. Até que o meu Senhor estabeleça a minha vontade, a vontade dele na minha vida. Meu querido e minha querida, eu estou contando para você o livro de Samuel, que traz o desenrolar da história, do princípio do reinado de Israel. Mas eu não quero que você veja os meus vídeos pensando que eu estou te ensinando história. A história existe e qualquer um pode ir e cavar, as riquezas da história. Qualquer um pode te contar história. Mas eu sou um pastor evangelista. O que eu tenho compromisso não é com o teu conhecimento, com a tua sabedoria, apesar de que isso vem da parte de Deus quando estudamos e quando buscamos a Ele. Mas o meu compromisso é com a tua alma. Dias difíceis virão. Este Davi que foi ungido rei, que estava lá no pasto, quietinho, cuidando das ovelhas, agora se tornou um fugitivo. E Deus começa a tirá-lo de fugitivo para voltá-lo à guerra, para voltá-lo a agir como um guerreiro. E mesmo andando no vale da sombra da morte, ele não temia, ele obedecia o que Deus mandava que ele fizesse. Olha que o profeta disse a ele, o profeta Gade: volta para Judá. Ele estava seguro lá em Moabe. Mas foi Deus quem mandou. Deus usou o profeta. Eu farei aquilo que diz o meu Deus. É Ele quem conduz a minha vida. Estamos para passar dias difíceis, talvez. Cada dia que se aproxima o fim, cada dia que se aproxima a volta de Jesus, as coisas vão apertar mais. Os filhos vão deixar de honrar os pais vão deixar de amar, muitos pais vão deixar de amar os filhos como deveriam amar. A iniquidade vai aumentando, e o amor vai se esfriando, e muitas coisas desta vida pode estar cansando você. Você pode estar envelhecendo, como eu estou envelhecendo. As minhas forças já não são mais as mesmas. Meu entusiasmo já não é mais o mesmo de antes, quando eu era jovem. Mas uma coisa eu tenho de Deus: os meus cabelos se tornando brancos. E a Bíblia diz que isso é honra para o homem, os seus cabelos brancos, para o homem que pensa, para o homem que adquire dia após dia sabedoria e a graça de Deus. Teve um irmão que me mandou agora há pouco um relato histórico dos políticos dos Estados Unidos da América. E aquele relato longo, ele cometeu um erro falando sobre Billy Graham. E eu disse a ele: olha, eu só quero comentar sobre o que você comentou sobre Billy Graham, que não era isto que você comentou. Mas este relato todo da história aí, isso para mim é irrelevante.
Isso para mim não tem sentido, porque a história já foi escrita e quem quiser conhecer a história, que leia a história, que busque a história. Eu estou engajado, eu estou empenhado em outra coisa, que está em Provérbios, que diz que o fruto do justo é árvore de vida, e aquele que ganha almas é sábio. Eu quero basear a minha justiça nos frutos que Deus me faça dar. E quero basear a minha sabedoria ganhando almas para Jesus, falando para as almas de Jesus. E a própria Bíblia diz que se eu fizer isso, eu serei tido por Deus como sábio. Você quer ser sábio diante de Deus, não diante desse mundo. Este mundo aí, a tendência deles é aplaudir aqueles que não merecem às vezes aplauso. Mas os aplausos do mundo não nos interessam nem um pouco. O que nos interessa é aquilo que Deus pensa e que Deus sabe de nós. E o que Deus sabe é que se você ganha almas, se você evangeliza, se você fala do amor do Senhor, se você vê uma alma faminta de Deus e fala do amor de Jesus para ela, você está caminhando no caminho da sabedoria e de se tornar sábio. Então eu volto ao título da mensagem. Por que não deixar Deus conduzir você? Você não nasceu para se perder. Você nasceu com o plano de Deus para ter a opção de dizer: Senhor Jesus, eu quero morar contigo na eternidade. Eu sei que dias piores, dias terríveis virão, mas se o Senhor conduzir a minha vida e a tua palavra for lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, o Senhor não deixará faltar o pão nem para mim e nem para os meus descendentes, enquanto eu viver uma vida justa, deixando-me ser conduzido pelo Senhor nesta terra. O Senhor será comigo e eu um dia estarei contigo. Que Deus abençoe você e sua família e te guarde. Tem um título da mensagem de ontem que não foi muito interessante para algumas pessoas. Por isso a visualização não foi tanta. Porque tem gente que vai pelo título. Se você colocar um título assim: saiba como conseguir alavancar na tua vida financeira, você tem 1.000, 2.000, milhões de visualizações. Mas quando se fala do amor de Jesus, se fala sobre a graça de Deus, esse assunto parece até que virou palavrão no meio do povo. Ninguém quer saber disso, porque a palavra de Deus te chama para a seriedade, para ser cristão de verdade e não ser só mais um no meio do povo. Que Deus abençoe você e que você seja este cristão que Deus quer que você seja e que você deixe a sua vida ser conduzida por Deus e Ele te garante a vitória no nome de Jesus. Eu despeço de você deixando a bênção de Deus sobre a sua vida e deixando um abraço meu. E até amanhã, se Deus quiser, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família no nome de Jesus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.